Continuando com eletrodinâmica, parte 2, resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? É a oposição da passagem da corrente elétrica. Então, quando a gente tem um determinado material, devido à sua formação interna, devido ao arranjamento daqueles átomos ali dentro, você tem uma resistência maior ou menor. Aqui, no nosso esquema gráfico, está representado aqui por esses desenhozinhos aqui, ó, que representa a rede cristalina de um material. Aqui nós temos elétrons livres e a corrente passando aqui no meio. Aqui fica melhor, ó. Mostra aqui o movimento desordenado dos elétrons, de qualquer lado, vai para lá, vem para cá. E aqui o movimento ordenado, ó, placa potencial B, potencial A, como estava lá no outro vídeo. Então os elétrons indo para o mesmo lado. Bacana, show de bola. Mas o que acontece aqui é que quando eles vão passar, eles começam a se chocar com a rede cristalina e essa rede começa a mexer. Vocês já aprenderam que quando o corpo vibra internamente, quanto mais ele vibra, mais quente ele está. Então isso é o aquecimento. Você está transformando energia elétrica em energia térmica. Isso é o efeito Joule devido a essa resistência. Se não houvesse resistência elétrica, não haveria aquecimento. Seria fantástico. Mas aí do que depende essa resistência elétrica? De onde vem? Então, ela primeiro depende do material, que é esse rosinho que tem aqui, essa letra grega, o material que compõe o condutor que eu estou usando. Se é de prata, se é de cobre, alumínio, tungstênio, cada material tem a sua resistividade. Cada material vai apresentar uma resistência elétrica diferente. Depende também do comprimento. Quanto maior o fio, mais resistência. Quanto menor o fio, menor a resistência. E depende da sua área, né? Quanto maior a área que ele tem para passar os elétrons, menor vai ser essa resistência elétrica. Quanto maior a área, passa mais fácil. Quanto menor a área, mais difícil de passar, maior a resistência elétrica. Tá? Ali embaixo nós temos aqui o fio condutor e aqui um exemplo, areazinha menor, areazinha maior. Né? O próximo slide ele mostra aqui a relação, que eu posso aumentar o comprimento e aí aumento a resistência. Eu posso aumentar a área, eu diminuo a resistência. E conforme eu vou mexendo, vou alterando, eu posso manter a resistência constante. Tá? Aqui um outro exemplozinho, se vocês quiserem depois parar para analisar, fantástico. Mas do que depende basicamente a resistência de um condutor? Do seu material, do seu comprimento e da área que os elétrons têm para passar, ou os elétrons ou as cargas. Certo? Aqui alguns exemplos de resistência elétrica. Aqui resistência de chuveiro, né? Aqui também uma resistência, provavelmente pode ser uma resistência blindada de chuveiro, aqui já é uma resistência de uma fritadeira elétrica. Isso aqui representa o símbolo quando a gente vai fazer um circuito elétrico. Aí aqui estão as resistências, vocês vão usar isso em associação de resistência, mais à frente eu explico. Aqui um potenciômetro, o potenciômetro não é medidor de potência, gente. Potenciômetro é um resistor variável. E o exemplo dele está aqui, ó. Esse aqui é o filamento de uma lâmpada, está acendendo devido à corrente elétrica. Aqui de novo um potenciômetro e aqui algumas resistências variáveis, certo? E aí, quando a gente tem a resistência, como é que é essa relação da resistência, corrente, voltagem? Então, nós temos aqui a lei de Ohm, V igual a R vezes I. Isso mostra a voltagem, ela é diretamente proporcional à resistência e diretamente proporcional à corrente. Quanto maior a voltagem que eu coloco, maior a corrente que eu tenho. Entenda que a voltagem está empurrando o elétron para andar, certo? Então, quanto maior for o empurrão, mais elétrons eu posso ter, maior essa corrente elétrica aqui. Quanto menor for a tensão, a voltagem que eu aplico, menos elétrons vão correr, menor essa corrente elétrica. E para que eu tenha uma corrente determinada lá, que eu quero, sei lá, 10 amperes, se eu aumentar a resistência, eu tenho que aumentar a voltagem. Se eu não aumentar a voltagem, aí eu vou ter uma corrente pequena. Tá? Então, essa relação aqui da lei de Ohm é exemplificada aqui por esse macete. O V em cima faz esse triângulozinho aqui, ó, V igual a RI. Se eu quero saber o valor de V, R vezes I. Se eu quero saber o valor de R, é V dividido por I. Se eu quero saber o valor de I, é V dividido por R.
Então, esse macetezinho é para você lembrar na hora da prova, na hora que você estiver lá num concurso. Pô, como é que é a lei de Ohm? Lembra do triângulo, V em cima, R embaixo. Tá? Aí tem gente que faz frase, vento que ri, essas coisas. Tá bom, é válido. Tudo que é válido para você lembrar de forma correta, eu acho muito bom. Tá? Continuando. Gráficos. Interessante isso aqui. Mostra gráficos, resistores ômicos, que obedecem à lei de Ohm. Ou seja, resistores ômicos, a inclinação ela é constante, porque a inclinação desta reta, tá? A inclinação alfa dessa reta, me dá a resistência. Não importa o valor que eu vou colocar de tensão e de corrente. A resistência é sempre a mesma, ela não muda. São resistores ômicos. Quando você tem um gráfico desse tipo aqui à direita, então você tem resistores não ômicos, que ela varia do VO. Aqui, nesse gráfico, a cada ponto tem uma inclinação diferente. Ó. Aí o teu material está mudando, está dilatando, está acontecendo alguma coisa que está mudando a resistência desse material. Ele não é mais um resistor ômico. Porém, a cada ponto deste gráfico, desses gráficos que estão aqui, a cada ponto, você pode aplicar a lei de Ohm que funciona, ponto a ponto, mas não no geral. Tá? Aqui mostra somente o cálculo desse gráfico aqui. Se eu tenho 20 volts, tem 2 amperes, a resistência vai me dar 10 ohms. E aí mostra as relações. Se eu tenho 3,6 amperes, eu vou ter 36 volts. Se eu tenho 12 volts, eu vou ter 1,2 amperes. Você pode depois tentar fazer esse cálculo aí, mas a gente vai ter exercício que vai mostrar para vocês. Aqui uma sequência de código de cores, para quem vai mexer com eletrônica, para entender esses negocinhos bonitinhos aqui, são os resistores. E aqui a relação de cor com esses resistores, onde o preto vale 0, marrom 1, vermelho 2 e assim sucessivamente. Como é que a gente faz? Vamos lá. Marrom vale 1. Aqui, ó. Esse aqui é marrom, preto, preto. Marrom vale 1, está aqui. Preto vale 0, então tenho 10. A terceira casinha daqui é 10 elevado a ela, que é 0. Então, é 1, 0, 10. Elevado a 0. 10 ohms é esse resistor. Aqui tem outro. Vermelho. Oh, meu Deus. Vermelho, violeta e marrom. Então, olha bem aqui, você tem que... Vermelho vale 2, está lá na tabela. Aqui, ó. Violeta vale 7, está aqui. E o marrom vale 0. Então, tem 2, 7 vezes 10. Desculpa, marrom vale 1. 2, eu não escrevi por extenso aí, podia ter escrito. Então, vai ser 27 vezes 10 na 1. 10 na 1 é 10. 27 vezes 10, 270 ohms. E esse aqui? Professor, ele começa aqui? Não, ele começa sempre na pontinha aqui. Esse lado é a tolerância. Tá? Dourado, a tolerância é 1%. Desculpa, 5%. E prateado, a tolerância é 10%. Tá? Então, aqui no meu resistor, eu tenho violeta, verde e vermelho. Violeta vale 7, verde vale 5, então são 75, vezes 10 na 2, que é o vermelho. Eu estou enxergando vermelho, pode ser que seja laranja. É vermelho. 75 vezes 10 na 2, certo? Que dá aquilo ali, 7.500 ohms ou 7,5 k ohms. Ohms é a unidade de resistência. Aqui mais um só para fixar. Amarelo, violeta e vermelho. Amarelo vale 4, violeta 7, dá 47 vezes 10 na 2. 47 vezes 10 na 2 dá 4.700 ou 4,7. Efeito Joule é bem o que eu já tinha falado. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Aqui tem um condutor fumegando, né, saindo, esquentando muito. Sim, devido à passagem desses elétrons. Tá? Podemos falar também um pouquinho da eficiência de lâmpadas, em que 5% da energia que foi dada para ela transformou em luz, 95% em calor. Então, ela tem uma perda muito grande, por isso não se usa mais. Por isso não se usa mais esse tipo de energia de lâmpada. Usa-se outros tipos de lâmpada. Por exemplo, a lâmpada incandescente,
uma lâmpada de 60 watts, né, de potência, ela gasta fluorescente, com 16 watts ilumina a mesma coisa. E uma lâmpada de LED com 8 watts ilumina a mesma coisa. Isso aqui é que manda o gasto na sua conta de luz. É isso aqui que manda a energia elétrica que você está gastando, né? Então, enquanto essa aqui são 60 watts, seriam 4 lâmpadas dessa daqui para gastar o mesmo que aquela lá. E essa daqui seriam... Enquanto essa daqui seriam 4 lâmpadas para fazer o mesmo, gastar o mesmo que esse aqui, porém ilumina 4 vezes mais, são 4 lâmpadas, na outra uma só. Nessa daqui são 7 lâmpadas e meia para gastar o mesmo que essa, porém são 7 vezes e meia mais iluminação. Então essa lâmpada de LED ela se torna muito mais econômica, né? Não é que ela não esquenta, mas ela esquenta muito menos que a outra. Se você pegar o LED, ele está quente. Se você pegar a lâmpada fluorescente, ela também está quente, mas esquenta menos que o outro. Espero que tenham entendido mais ou menos a relação de resistência, lei de Ohm e o efeito Joule. Tá? Próximo vídeo, vamos mostrar mais sobre efeito Joule e associação de resistores. Obrigado.